Se você que está aí me ouvindo, me assistindo, me acompanhando, já assistiu o último aulão sobre os registros acásticos, você já entendeu que existe uma espécie de uma biblioteca cósmica, onde ficam ali registrados, né, os padrões, experiências e as memórias da sua alma. Mas hoje a gente vai dar um passo um pouquinho mais além, porque não adianta só entender que isso existe. Então, se você que está aí, né, não está enxergando como que isso está atuando na sua vida agora, por exemplo, tem pessoas que estão fazendo tudo certo, né, tudo ali direitinho, se esforçando, tentando, mas parece que a vida não anda para frente, sabe? Parece que tá tudo parado, né? Tudo travado. E não é por falta de capacidade, tá? Não é falta de oportunidade, mas existe ali, né, um padrão invisível te prejudicando. E hoje eu vou trazer aqui exemplos para deixar para vocês de uma forma muito clara, tá? Então, se você que está aí ainda não assistiu esse primeiro aulão, eu vou deixar aqui na descrição, tá, o link. Recomendo muito que você comece por ele, porque lá eu faço uma breve explicação, né, sobre o que são os registros acásticos e como que esses padrões eles começam, né, esses padrões repetitivos. Então, eu recomendo que você assista, tá? Mas se você já assistiu, então fica aqui comigo para a gente continuar. E isso pode, de repente, né, trazer para você ali algumas chavinhas que podem virar, pode ser que seja algo muito importante para você, tá? Então vamos lá. Eu atendi um rapaz uma vez que simplesmente ele não conseguia arrumar emprego, tá? E não fazia sentido, porque ele tinha qualificação, ele tentava, até, sabe, mandava ali um currículo, fazia esses movimentos, mas não estava fluindo. E quando a gente vai, né, e começa a olhar para isso com um pouquinho mais de profundidade, a gente entende que não era a falta de oportunidade. Mas neste caso, tá? No caso deste rapaz, era uma questão de crença, crença limitante. Então ele colocou ali para ele, né? Ele internalizou de alguma forma que ele não era bom o suficiente, que ele estava velho demais para o mercado de trabalho. Então, ele colocou isso na cabeça dele. Automaticamente, ele acaba fechando o campo, se bloqueando, porque ele não está aberto, ele não está ali de uma forma que ele estava organizado emocionalmente, né? Então, isso estava no campo dele, não era só aqui na mente, né? Quando a gente fala crença limitante, não fica só no racional, mexe muito aqui, ó, com o emocional, vai desorganizando o teu campo, sabe? Então, ele colocou isso na cabeça dele, tá? Então, assim, nesse caso, não adiantava só pensar positivo, mas precisava de uma ajuda, de um help. Precisava ali dar uma organizada no campo dele, uma alinhada, né? Porque estava faltando realmente ali uma sustentação, um suporte, tá? E nesse caso, no caso dele, estava travando ele. Ele não tinha forças, né, para seguir ali em frente, não tinha motivação. E aí, o que que aconteceu? Eu trouxe aqui um bonequinho para vocês entenderem. Esses daqui são os nossos chakras, tá? Os nossos pontos de energia aqui vitais do nosso corpo, pontos energéticos. Existe esse daqui aqui embaixo, que é o chakra básico, que na verdade ele fica bem no final da nossa coluna, como se fosse ali naquela região do cóccix, aquele ossinho que quando a gente cai sentado dói pra caramba. Então, e aí está muito conectado, né, com a questão da coragem, da determinação, de ir para frente, de tomar decisões. Ele nos conecta muito com a energia da terra, a energia da concretização, né? A energia daquilo que materializa,
que faz realmente acontecer. Só que o chakra desse rapaz, esse chakra básico aqui, ele estava muito enfraquecido, mas muito, não era pouco não, tá? Então ele não tinha força, ele não tinha ânimo, ele estava totalmente sem presença, não tinha aquela energia para o agir, para seguir em frente. Então, esse chakra ele traz para a gente, quando ele está alinhado no ritmo natural dele, ele traz a ação, a segurança, o movimento para a vida, a coragem, tá? E só que, né, sem isso você até tenta ali, mas não tá conseguindo sustentar, tá? Então, o que que acontece? Eu sempre falo para vocês da Tameana e hoje eu vou trazer para vocês aqui alguns materiais para ficar mais fácil para vocês entenderem do que se trata, tá? Então, existe uma técnica que eu trabalho junto ali, que é um casamento perfeito, dos registros acásticos com a Tameana. Então, o registro ele vai mostrar ali a origem, o que está acontecendo no seu campo. Então, eu, no caso, faço a sua leitura, eu acesso ali informações da sua alma. Então, ali, quando eu acesso a quinta, sexta dimensão. E ali não tem máscaras, não tem ego, então é uma, como se fosse uma vibração muito elevada, de uma sabedoria pura, de um amor incondicional. Então, ali vai sendo revelado exatamente a verdade. Porque quando nós estamos aqui na terceira dimensão, na 3D, é muito barulho, é muita confusão, a gente consegue de repente só enxergar aquilo que a gente quer ver, entende? O campo está todo desorganizado, a gente às vezes tem dificuldade, né, de se ouvir. Enfim, é muito materialismo, é questão, né, de energias muito densas, mas quando a gente vai para um nível acima, de consciência, a gente consegue ali acessar informações da nossa alma. Então, tem toda uma preparação, tem toda uma técnica para isso. E aí, eu acesso os seus registros, né? Faço ali a leitura da sua alma. E aí, nesse caso, foi visto que precisava realmente de um suporte para esse rapaz, e aí agreguei ali, trouxe o tratamento ali com a Tameana, tá? Um protocolo a ser seguido. A Tameana, ela trabalha com cura vibracional. Então, a gente consegue, através dessa ferramenta, chegar ali em alguns níveis e a gente organiza ali todo o campo, vai trazendo harmonização. Então, por exemplo, a gente trabalha com frequências, né? São códigos, ó, pleiadianos, tá? Então, a gente trabalha com essas frequências aqui, tá? Existem os códigos em referente aos chakras, entende? É, então, isso daqui é uma certa tecnologia, tá? E como que a gente trabalha? Vamos lá. Existem cristais de quartzo branco, tá? E aí a gente ativa as frequências nesses cristais, tá bom? Isso ajuda a organizar o campo, tá? Então, o cristal ele é um amplificador de energia, tem uma potência aqui muito grande. E quando a gente trabalha com frequências, vai, sabe, expandindo muito, né, a energia. Então, assim, você que tá aí, de repente, do outro lado do mundo, em outro país, a energia é, não tem, assim, bloqueios, não tem como, ela consegue chegar até onde você está. Então, esse atendimento, ele é à distância, funciona muito bem, tá? Divinamente. Então, por exemplo, aqui eu vou mostrar também, ó, existe, né? Eu faço todo o alinhamento aqui dos chakras, ó. E assim, eu conheço várias formas de alinhar os chakras, mas eu nunca encontrei algo tão completo, tão profundo como essa técnica aqui, tá?
É porque é como se fossem cirurgias espirituais mesmo, vai removendo um monte de coisa. Tem casos que eu retiro larvas astrais, chips, implantes, vai liberando muita energia. Quando chega aqui, ó, no cardíaco, libera muita coisa, sabe? Então dá para fazer um trabalho bem profundo com isso daqui, a pessoa vai se revigorando, ela vai se vitalizando, sabe? Se enchendo de disposição, porque a gente alinha, vai trazendo o ritmo natural, né, para todos esses pontos de energia. Então, desse rapaz, a gente trabalhou com o chakra básico, nós alinhamos todos os chakras, mas foi feito ali um trabalho, né, específico também para o chakra básico. E aí nós conseguimos reverter a situação. Então, o campo que estava fechado, né, ele se abriu, os caminhos se abriram. E assim, ele estava ali encucado, achando que ele estava muito velho para o mercado de trabalho. E era uma crença, porque hoje, na verdade, as pessoas estão valorizando ainda mais essas pessoas, né, que já passaram aí de 50 a mais, eles estão pedindo para retornar para o mercado de trabalho, porque são pessoas que são comprometidas, que têm experiência, né? E aí ele simplesmente conseguiu essa coragem de volta, né? Esse ânimo, essa determinação. E é engraçado, né? Assim que abriram os caminhos, ele encontrou um amigo na rua, andando na rua, e aí o amigo perguntou para ele: e aí, você está trabalhando? Né? Como é que você está ali? Não, eu estou desempregado. Ele falou: Nossa, eu estou precisando, né, de alguém para um cargo no banco, enfim. Então, se você está realmente, né, disposto, está realmente precisando, essa vaga já é sua, porque eles já tinham trabalhado juntos, eles já se conheciam, e aí foi desse jeito, é como se tivesse caído no colo, né, realmente o emprego. E foi uma questão apenas de que o campo se abriu, entende? Então, é muito importante, sabe? A gente ter essa reorganização aí do nosso campo. É, a gente vai organizando ali os sentimentos, a parte do emocional, vai organizando tudo, harmonizando o campo, tá? E aí a pessoa ela passa a agir, a se posicionar e a sustentar as decisões. Então muda tudo. Um outro case também que eu quero trazer para vocês aqui foi também de um rapaz que, nesse caso, ele era fotógrafo. Ele trabalhava numa imobiliária gigantesca, tirando, né, fotografando os imóveis. E aí ele acabou perdendo, o emprego, tá? Acabou ali se desligando da empresa. Ele entrou em pânico, porque ele colocou na cabeça dele que ele não ia, conseguir, mais, que ele não sabia se ele voltava a fotografar casamentos, o que que ele fazia. Ficou ali desesperado, né? Então, o que que aconteceu nesse caso dessa leitura que eu fiz? Os mentores dele trouxeram para ele possibilidades, informações novas. Então, ele não estava, neste momento, conseguindo enxergar, ter clareza que ele não precisava continuar no ramo imobiliário, que ele também não precisava voltar para o que ele fazia antes, mas que poderia sim ter uma outra porta que ia se abrir para ele de um outro segmento. Então, nesse caso, ele viu que tinha muitos terapeutas que precisavam dessa força, que precisavam de profissionais para fotografar e para fazer aqueles trabalhos de edição de vídeo e tudo mais. Ele nunca tinha pensado nisso, por esse ângulo. Ele não tinha essa possibilidade para ele, não existia. Então, os mentores dele simplesmente passaram uma receita completa na leitura dele. Olha, vai atrás, desse segmento, faz isso, faz aquilo. E assim, abriu de uma tal forma que ele conseguiu fechar trabalho com uma clínica super famosa em São Paulo.
Era, na verdade, uma rede, então tinha vários profissionais. Essa clínica era uma clínica de estética, tinha outras coisas ali também, enfim. E aí ele conseguiu um trabalho assim grandioso, né? Grande porque era como se fosse algo exclusivo, tinha que ir várias vezes na semana, atender diversos profissionais diferentes, e era tudo de muita qualidade, enfim, ele conseguiu. E aí foi, né, se abrindo, foram aparecendo também outros terapeutas. Por quê? Porque ele se sintonizou, né? Ele tirou aqueles bloqueios, aquelas crenças, aquela parte do desespero, do pânico, sabe? Que bagunçou tudo, desorganizou tudo a parte emocional. E aí a gente conseguiu também, né, fazer aí essa abertura de caminhos, tá? E no caso dele, era um bloqueio de percepção, tá? Ele estava ali, né, preso num padrão que a mente dele não conseguia abrir, não conseguia expandir, ele não tinha essa clareza, porque o campo estava desorganizado. E isso é muito comum acontecer, tá? Então, você que está aí, né, não sei o que que você está passando, enfrentando neste momento de vida, mas pode ser, né, que você esteja passando por alguma situação semelhante, vivendo isso, mas você pode fazer diferente, tá? Então, o que que acontece? Às vezes, né, você tá ali, você sabe que poderia fazer diferente, mas não consegue. Você sente que tem potencial, mas você não consegue acessar essa força, sabe? Essa questão das suas habilidades, parece que fica tudo travado, você não consegue enxergar. Você até tenta, mas parece que algo vai te puxando de volta, sabe? Isso vai cansando, vai confundindo, sabe? Vai deixando tudo desorganizado, né? E você passa a duvidar de você, da sua capacidade, dos seus talentos, das suas habilidades. E não é falta de capacidade, mas é a falta dessa organização interna, entende? E isso não se resolve só pensando. Você precisa, às vezes, realmente de um suporte e até em níveis energéticos, que a gente acessa várias camadas ali e vai organizando, harmonizando todo o campo. E aí é exatamente isso que eu faço nos meus atendimentos, tá? Eu acesso ali os seus registros akáshicos para entender o que está por trás desses padrões, porque pode ser como no caso deles, dos cases de hoje, que foi da vida atual mesmo, mas pode ser coisas de vidas passadas, que está ali ainda atrapalhando o seu campo, porque a energia não foi resolvida, ela não foi organizada e ela está ainda reverberando. Então você vai trazendo coisas que não é de agora e elas estão ali realmente te incomodando, tá? Atrapalhando. Então, os registros ele faz esse papel e a Tameana ela vai harmonizando, ela vai ali organizando todo o seu campo. Que aí dessa forma você para de se sentir travada, entende? Cansada, às vezes ali realmente confusa. Às vezes tem pessoas que ficam, né, numa depressão, com a energia totalmente lá embaixo. A gente consegue trazer essa vitalidade de volta, entende? Tem muita mulher com problema de libido, sabe? Não tá ali conseguindo, né, se relacionar com o seu parceiro, o seu casamento não tá legal, a gente consegue harmonizar também o relacionamento, trazer essa libido de volta, tá? Dá para resolver, isso daí é fácil para resolver, tá bom? Então, se isso fez sentido para você, eu vou deixar aqui abaixo, tá, o link do meu WhatsApp aqui na descrição. É um contato direto, sou eu mesma que respondo. E no próximo domingo, nós vamos continuar aqui falando sobre os registros akáshicos. E eu vou te trazer um outro case. Dessa vez vai ser de um rapaz que ele estava ali passando por dois processos seletivos, né? De empresas ali diferentes, e ele precisava se decidir se ele ia para a empresa X ou se ele ia para a empresa Y, né? Porque as duas estavam interessadas ali no perfil dele. E chegou numa hora que ele tinha que se decidir. Então, nós olhamos para os registros dele como uma possibilidade de futuro, porque isso também dá para fazer nos registros. Então, se ele fosse por este caminho, como que seria a energia?
E se ele fosse pelo outro caminho, como que seria? E aí, nesse caso, ele conseguiu ter ali, né, uma resposta, um direcionamento assertivo, porque foi mostrado as duas possibilidades. E aí ele conseguiu definir, ele conseguiu ter esse direcionamento. Então, nós vamos falar sobre isso no próximo episódio, tá? No próximo aulão aí sobre os registros acásticos, tá? Então, você já se inscreveu no canal? Se inscreve aqui, tá? Não esquece. E acompanhe a nossa jornada estelar, nosso programa semanal, a nossa série. Tá bem interessante. A gente fala muito sobre autoconhecimento, sobre espiritualidade livre, essa questão, né, dos alinhamentos, da regulação emocional, tá bom? Então é isso. Até a próxima. Espero por você, hein? Coloca a mãozinha aqui, ó. Eu te vejo. Até mais. Tchau, tchau.